Falando sobre os figurinos, né, eles se dividem em duas partes, né? Tem os figurinos Matias, né? Nós somos 4 Matias. E a ideia foi construir um figurino para a gente narrar essa história, mas às vezes ser também o Matias. E também a gente não queria construir algo dissesse assim, olha, isso aqui é uma roupa de menino, né? Então foi uma ideia que surgiu para que a gente não colocasse o Matias dentro desse formato, né, também. Por isso, até surge a ideia dele ser laranja, né? E aí, além desse macacão, tem as figuras, né? Que a gente vai chamar aí de mascaramentos, tendo agora a preferir chamar de figuras alegóricas, porque tem a ver assim com esse universo, né? Com as escolas de samba que eu tô inserido. E aí a gente tem as figuras da cidade opaca, tem as figuras da cidade das lembranças, e tem essas figuras que vão permear toda a história, né? Que é a morte, o tempo e a memória, né? E todas essas, dentro dessas figuras, a gente buscou construí-la utilizando também esses objetos domésticos, materiais não convencionais assim, e inseri-los nesse mascaramento com um trabalho muito forte de composições com outros objetos também, uma pesquisa muito forte também com as cores, principalmente na figura da morte, porque a gente também queria fugir um pouco dessa imagem fúnebre, caveira, né, que já é muito divulgada também. Então, não é que a gente queria uma morte bonita. Não, é sim. A gente queria sim que essa figura não levasse, não fosse exposta, não estivesse na história construída pela ideia de medo, terror,
e algo muito negativo também, né? Então a gente queria que o público olhasse para nossa morte, né? Para nossa figura da morte, e gostasse muito dela, achasse ela muito bonita mesmo. Então ela foi uma das figuras que a gente mais sentou, desenhou, discutiu, né? Enfim. E aí tem a memória, que surgiu assim, com várias imagens, com várias coisas. Ela foi se modificando também, né? Aí tem a perna de pau, que também já meio que me leva aí, né, para essa imagem que é alguém que vai estar mais no alto. E o tempo. A gente também não queria mimetizar uma divindade religiosa, mas que tivesse algumas características assim, né, do orixá Iroko e do Nkinsi Kitembo. Então eu fui muito em alguns símbolos, em algumas cores, em algumas texturas que Tembo já elabora na sua mitologia. Então a lã, ela vai surgir quando a gente entende que essa memória, ela é um fio que desenrola com o tempo, muito nessa inspiração da música do Sérgio Pererê, né? Quando ele fala assim: eu tentei compreender a costura da vida, me enrolei, pois a linha era muito comprida, né? E aí então a gente já tinha uma ideia de que essa cidade das lembranças, né? E que tem essa divindade, figura, memória, que é a dona dessa cidade, que ela já ia ser algo que ficasse suspenso. Já ia ser algo assim, né? Aí eu falei, nossa, mas como que a gente pode falar desse fio da memória de algo que seja suspenso também, né? E aí, indo muito em lojas, ensaios também, nós fomos indo, a gente ia colocar balão. Aí eu falei, não, eu acho que é algo muito efêmero, assim, né, que tudo pode, né, acontecer. E aí eu tava numa loja no centro, tava vendo umas coisas pro cenário, e aí vi essa bola de lã que é circular e construída por fios, né? Então foi esse diálogo que a gente fez, assim. Não, quando o Diego ele chega pra gente, ele vem junto. Então assim, essas figuras a gente foi construindo junto com o Diego Posta, né, também. Então quando a gente ia para os ensaios, a gente levava muitas coisas que a gente já tinha em casa e tal, e aí o que funcionava eu ia customizando
com cores, acessórios e tal. Por exemplo, a morte foi algo que o visual veio antes, porque era isso que a gente queria, né? Fazer uma figura morte que fosse muito vistosa, né? Então isso veio antes. Na cidade opaca, que tem muitas figuras, aí a ideia já veio antes, porque já eram figuras muito bem sugeridas pela Luciana, né? Então já tinha o velho, a velha, que acho que a gente vai chamar de jardineira, não sei, algo assim, né? Então aí o visual veio, aí eu que fui inserindo elementos para que a gente construísse essa figura do velho, da senhora, né? Isso foi elaborado a partir de um dos aspectos do que é uma figura alegórica, que é a ideia de volume. Então a gente está fazendo um teatro ao ar livre, que tem que ser visto por muita gente. No começo era algo que tivesse muito volume. Então tudo que a gente pôde construir com muito volume, veio muito essa ideia de inserir muitas coisas na cabeça mesmo, né? Então são muitas figuras que elas aumentam muito, né? Pelo que a gente pensou sobre essas figuras alegóricas. No caderno tem algumas anotações, croquis também, né? Fui desenhando. Tem umas coisas que nem foram assim, sabe? Pro espetáculo, né? Essa daqui foi a senhora, elementos que não deu para colocar, né? Aí tecido, tem aqui quanto que foi e tal, cada coisa. Aí aqui tem o nosso figurino, né? Porque ele difere um pouco meio que do meu e da Fabi, para que a gente não ficasse tão igual assim, né? Então tem essa coisa assim de uma diferença também, né? Que é o mesmo modelo, os mesmos tons, mesmas cores, mas eles também têm uma diferença. Plaquinhas, né, da cidade opaca. Aí fui desenhando. Essa aqui também tem mais coisas da cidade opaca. A morte, material também que eu usei. E só por enquanto. E aqui são outras coisas também, né, que eu fui fazendo junto. E aqui tem uma coisa que eu falei no vídeo. Aqui, ó. Isso aqui foi um estudo que eu fiz pra gente meio que ver assim qual era a cor, né, do nosso catavento. E aí ele ia ser azul. Só que aí depois a gente foi vendo e tal, outras cores, né? Tem esse aqui também que ele ia ser, porque eu queria muito 4 atores em cena, e eu queria muito essa ideia de 4, só que aí a gente não achou um laranja com 4 pás, mas o de 8 pás, eu acho que é de 8, né? Tem, ó. 8 pás, ele também funciona, né? Dentro dos símbolos que a gente estava querendo, que é essa coisa do norte, sul, leste, oeste,
Essa aqui foi que a gente usou nos ensaios, né? Essa aqui foi a lã, então tem uma pesquisa muito forte com as cores, né? Os tons. Ó, vamos lá, para começar tem um que eu estou lendo agora. Tem um que é de figurino, mas que ele não fala tão bem das coisas que a gente usou, né? Tem esse aqui do Fausto Viana, que é traje de cena, traje de folguedo, que vai dar um panorama geral aí do que está sendo construído nacionalmente, né, no figurino. Esse livro aqui, ele fala mais assim do que a gente estava pesquisando, né, que é o Performances do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela. Eu até estava lendo ontem uma parte que ele fala que o corpo negro, que ele é um corpo de adereços. Aqui, ó, quando ele fala assim que cadê? O corpo tela como corpo imagem, face também como uma imagem mental, aliando a aparência do ser às suas vibrações, portando e postulando pensamentos. Modo de se vestir configura uma gramática tão importante quanto a sintaxe da escrita, né? Então, ler ou vestir-se em certo aspecto significativo similar.